Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história, né? Que vai contar a história de Lloyd, né? Lloyd, que é um príncipe reencarnado, né? Com uma paixão pela magia, após a sua reencarnação, ele busca dominar a magia, né? Ele busca dominar a magia livre das restrições de sua vida anterior, como um plebeu sem talento. A nova temporada deve aprofundar o desenvolvimento do seu poder mágico e explorar os desafios que surgem com a quebra de antigos selos que prendem demônios perigosos, ameaçando a paz do reino. Estou falando desse anime maravilhoso, porque esse anime é maravilhoso. A primeira temporada foi esplêndida. Essa segunda também tá começando a ficar boa, né? Porque começou agora. E eu estou falando de Eu Reencarnei como Sétimo Príncipe para poder aperfeiçoar minha habilidade mágica. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio, nesse pequeno episódio, né, nós vemos que... Pequeno não, porque o episódio tem duração bastante grande, né? Nesse episódio nós vemos que o Lloyd acaba ensinando para os seus lacaios, para os seus subordinados, para os seus amigos, né, que ele conseguiu lá no final nos episódios finais ali da primeira temporada, que é uns amaldiçoados e tudo mais, né? Que ele acabou conhecendo a Aranha, conheceu os outros amaldiçoados, acabou enfrentando o Jade, acabou vencendo e tudo mais. E agora ele estava ensinando a magia sagrada para esses caras, né? Eles acabam ensinando magia, ele acaba ensinando a magia sagrada. Só que ele olha pro, deixa eu ver se acho o nome dele, Diliel. O Diliel, ele estava na sua forma humana, completa, assim, ele estava aparecendo para todo mundo. Só que o próprio Lloyd pergunta se ele não poderia ficar no formato ou ficar pequeno igual ao o Grimm. E o Grimm começa a insultá-lo, né? O Grimm começa a insultar o Diliel, que acaba fazendo ele ficar do jeito que o próprio Lloyd queria que ele ficasse, né? E aí os dois bandidos que vimos no episódio anterior, lá durante o recital, né? Que vimos no episódio, penúltimo episódio, assim, que eles atacaram que atacaram a irmã Saria, né? A irmã do Lloyd. Chegando ali e vendo o Lloyd. Eles ficam completamente surpresos em ver que que o chefe deles ali daquele lugar, os chefes que trabalhavam ali naquele lugar, que era o Aren e o Babylon, eles trabalhavam pro Lloyd, né? E os outros também trabalhavam pro Lloyd. Só que eles trabalhavam ali pro reino que era do Lloyd, basicamente. No território do Lloyd, por assim dizer. Né? Era o território do Lloyd. E ali eles ficam surpresos. O próprio Lloyd acaba lançando uma magia que acaba fazendo eles mudarem de personalidade. Né? E ali ele começa a conversar, bater um papo, né? E o Babylon acaba ficando na igreja, né? O Babylon acaba ficando lá na igreja, porque eu acho que o Lloyd também sentiu uma presença estranha. Tanto o Babylon conseguiu sentir alguma coisa ali, tanto que ele foi lá verificar, acabou encontrando aquele padre misterioso e tudo mais. Então eu acho que até mesmo o Lloyd conseguiu sentir essa presença maligna e pediu para que o Babylon ficasse ali de olho naquela situação toda. Disse que o Babylon ficasse de olho naquela situação toda. Enquanto ele voltava para o castelo com o Arém, né? Com o Arém, né? Com o Arém. E aí ele acaba pedindo para chamar a própria Silpha. A Silpha acaba aparecendo e ele fala o seguinte: olha, eu tô querendo testar as minhas habilidades, né? Minhas habilidades que eu aprendi, agora eu tô recém-aprendi, né? O pior é que antes dele conversar com a Silpha, ele estava andando pelo castelo, né? Ele estava andando pelo palácio ali. E a maioria das empregadas gostam bastante dele, né? Gostam bastante dele. Tanto que toda hora elas estão praticamente, pra mim, dar em cima. Estão praticamente dando em cima do príncipe, né? Dando em cima do Lloyd, né? Pedem pra tomar banho com ele, pedem pra fazer um monte de coisa com ele, né? Só não pede pra fazer coisas eróticas, entendeu? Tomar banho, passear, ver essas coisas, entendeu? Essas coisas. Porque elas amam ficar com o Lloyd. Principalmente a Silpha. A Silpha é praticamente apaixonada pelo Lloyd, porque ela não deixa ninguém se aproximar dele sem que seja ela.
sem que seja ela. Quando ele chama a Silpha, ele fala assim que queria testar as habilidades que ele aprendeu, a magia sagrada que ele aprendeu, e nada melhor do que caçar ghouls, né? Porque estavam falando ali dos ghouls e tudo mais. Então o Lodge acaba decidindo ir caçar os ghouls numa cidade ali, que ele acaba encontrando ali, ele vai na guilda de aventureiros, e acaba encontrando uma missão que estava numa cidadezinha ali, pacatinha, uma cidade bem bacana, né? Onde iria ter um recital da Saria e da irmã lá, da irmã da igreja lá. Que elas iriam fazer um recital ali. Só que a Saria estava esperando que nada acontecesse, nada de ruim acontecesse naquele lugar, né? Porque o recital não fosse cancelado como o último, né? O último acabou sendo cancelado por relâmpagos e tudo mais, né? Por relâmpagos, trovões e tudo mais, né? E ali, dentro daquele momento, a Tal tinha convocado eles, né? Tinha pedido para eles irem. E os gols estariam dentro do esgoto. E o esgoto é muito pedido, né? É muito pedido, muito sujo e tudo mais. E com a magia sagrada, o Lloyd acaba limpando aquele lugar, mas só na área, no campo, assim. Ele criou um campo entre ele e todo mundo. Que saísse desse campo. Ainda assim, o esgoto continuaria fedido, todo podre e tudo mais, né? O próprio Shiro acaba indo atrás para tentar atrair os gols, só que ele acaba entrando no domo de novo, respirando, segurando o ar e indo atrás dos gols. Ele consegue atrair os gols, só que ali a própria Tal acaba propondo um desafio para todas. Que seria o quê? Quem abatesse mais gols, né? Quem abatesse mais gols iria ter um encontro um dia com o Lloyd. Um encontro, né? Ia ser um date assim com o Lloyd. A Silva fica animada, porque ela queria ter esse encontro. A Aren também. E a Tal também, né? E elas acabam tentando atacar a própria. E o Lloyd acaba aprimorando as armas dela com a magia sagrada, né? Ele acaba colocando um pouco de veneno na magia da Aren e tudo mais. E assim todo mundo acaba vencendo, né? E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Kika. Te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então, já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.